Peço que a igreja esteja estendendo a mão para cá. Eu mesmo fazer a oração. Hoje estamos em poucas pessoas, não podia chamar um de vocês para estar aqui, mas eu mesmo vou estar fazendo a oração, dirigindo a oração, mas eu peço que a igreja esteja orando por mim nesse momento. Meu Senhor e meu Deus, nessa quarta-feira de oração em que estamos em preparação para a grande festa da Páscoa, Pai amado, que nós possamos, pela Tua Palavra, não apenas, Senhor, ouvir, receber a Tua Palavra, mas que possamos, Senhor, colocá-la em prática, cumprir, Senhor. Pai amado, dá-nos entendimento, dá-nos a Tua graça, dá-nos Tua unção. Nós te agradecemos e pedimos que pela Tua misericórdia, Tu estejas conosco, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a fazer uma leitura rapidamente. A gente está essa semana falando sobre arrependimento mudança de atitude, e eu tenho baseado, até não sei qual que vai ser o trecho que a pastora Keila vai usar, mas eu tenho baseado muito em Mateus capítulo 5, e tem um trecho que eu selecionei para hoje à noite, que está em Mateus capítulo 5, apenas 2 versículos que dizem assim, 29 e 30, Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30, a igreja pode acompanhar. Senhor Jesus dizendo assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vai todo o teu corpo para o inferno. Meu Senhor e meu Deus, obrigado pela Tua palavra que se renova cada dia. Obrigado, Jesus, por ter permitido que Mateus registrasse essa Tua fala tão importante para nós. Agora, Pai amado, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos conceda a revelação do Espírito e vida por trás dessa santa letra, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Vocês vão achar, igreja, vão achar hoje que o pastor está maluco, porque ele vai falar uma coisa, ele vai se contradizer hoje. Eu vou dizer uma coisa, eu vou me contradizer, porque vocês já devem ter ouvido eu falar, tanto no discipulado quanto nos cultos, a diferença entre o que é uma preparação real e a diferença do que os costumes que as religiões têm. Vocês já vão se lembrar disso na hora que eu falar. Vocês já vão se lembrar das vezes que eu falei que as religiões criam costumes, mas que não são bíblicos. Mas hoje eu estou aqui, vocês vão achar estranho o que eu vou dizer, hoje eu estou aqui para dizer que sim, Quaresma é período de fazer abstinência de carne. Viu? A pastora Keila já me olhou assim, ficou maluco, meu marido. Quarta-feira de cinzas, né? Diz que a gente deve fazer abstinência de carne. Sexta-feira de cinza, minha mãe era da igreja católica, e depois ela se tornou batista, mas quando ela era da igreja católica, ela costumava toda sexta-feira, na quaresma, fazer abstinência de carne. E eu quero dizer para vocês que não está errado. Olha, o pastor Daniel ficou maluco, né? Fazer abstinência de carne é momento de fazer abstinência de carne, mas eu vou falar de qual carne a palavra de Deus diz que nós devemos fazer abstinência, para que a gente possa. Quaresma é período de arrependimento. Quaresma não é período de sacrifício propriamente dito, ou de penitência, porque nenhum sacrifício, nenhuma penitência, nada que a gente possa fazer, nenhum bem que a gente possa fazer, ou mesmo que se a gente nos afligir a nós mesmos, não é suficiente para pagar o nosso pecado. Não é suficiente. Então, se eu faço jejum, esse jejum não é suficiente para apagar meu pecado. Se eu faço boas ações, essas boas ações não apagam as más ações. Apenas o sangue puro de um santo pode remir o pecado. E como nós não somos sangue puro, como nós não somos santos, nosso sacrifício é em vão. Então, está se contradizendo mais ainda, pastor. Porque tu começou dizendo que tu ia se contradizer, dizendo que quarta-feira, que quaresma é sim período
para fazer abstinência de carne, e agora está dizendo que não adianta fazer jejum porque não paga o preço, e realmente não paga. O único que tem sangue puro, e por isso pagou pelos nossos pecados, é Jesus Cristo. Nenhum outro sacrifício é suficiente, nenhum outro. Eu tenho que fazer uma campanha para pagar pelos pecados, eu tenho que fazer uma doação, não é suficiente. No entanto, o único sacrifício suficiente foi de Jesus Cristo, e é nele que nós devemos depositar nossa esperança, na misericórdia de Deus, quando ele diz, em Cristo eu fui crucificado junto. Só assim. Mas sim, faz parte do arrependimento, sim, faz parte desse momento de retorno, reconversão, de se converter novamente, faz parte sim desse despertar que o período quaresmal nos chama a viver, fazer abstinência de carne. Mas não é de qualquer carne. Agora vão dizer assim, é de carne vermelha. Peixe pode. Não pode carne vermelha, pode peixe. Não. Eu quero convidar vocês, deixem marcado ainda Mateus capítulo 5, porque a gente vai voltar, mas eu quero chamar vocês a abrirem em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 16 em diante, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Eu vou falar de novo só esse versículo, vocês respondem a última palavra. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. E ali está falando sobre o que são as obras da carne. As obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes. A gente precisa sim se abster de carne, mas não é do bife que a gente compra no açougue. Não adianta nada substituir carne de boi por peixe. Não é isso que é se abster da carne. Nós somos chamados a nos abster da nossa carnalidade. Deixa eu dizer para vocês, quando Deus criou todo o universo, Ele criou todo o universo, criou o mundo, Ele criou os animais, e sim, os cientistas não estão totalmente errados quando dizem que nós temos algum grau de parentesco com os animais. De fato, os cientistas não estão errados, porque tanto os animais quanto o ser humano foram feitos do mesmo pó da terra. Tanto os animais quanto os seres humanos foram feitos com o mesmo pó da terra. Então os cientistas não estão errados em entender, comparando um ser humano com um animal, percebendo semelhanças neles, porque de fato nós fomos feitos do mesmo barro, mas nós temos uma diferença, que por mais que um chimpanzé seja parecido conosco, ele não tem isso. Por mais que um golfinho seja inteligente, ele não tem isso. Por mais que um elefante seja sociável, ele não tem isso. Por mais que um papagaio aprenda a falar, ele não tem isso, que se chama sopro de Deus. Porque todos os animais, e nós seres humanos também, fomos feitos do mesmo barro, fomos feitos da mesma substância. Mas houve uma diferença entre nós e eles. Quando Deus terminou de fazer os seres humanos, e daí o pessoal disse, é por causa da evolução. Eu quero dizer para vocês que se fosse por causa da evolução, os chimpanzés e os seres humanos surgiram na mesma época. Por que nós somos inteligentes e eles não? Se é evolução, o que impediu os chimpanzés de serem identicamente inteligentes como nós? Se a nossa inteligência vem
de uma evolução, por que os chimpanzés que surgiram junto conosco continuam chimpanzé e nós somos humanos? Porque há uma diferença. Em nós, o Senhor Deus soprou o seu Espírito. Em nós, a palavra pneuma do grego, e ruach do hebraico, quer dizer sopro. Quando ele criou os animais, quando ele criou o papagaio, quando ele criou o chimpanzé, quando ele criou qualquer animal inteligente que possa dizer que é parecido com o ser humano, gato, cachorro, golfinho, esses animais inteligentes que são tão parecidos conosco, Deus ordenou ao pó, Deus ordenou ao barro, forme um chimpanzé, barro, forme um cachorro, barro, forme um golfinho. Mas para nós, ele não fez assim. Para nós, ele saiu do seu trono de glória, tocou na terra, no mesmo barro que fez o golfinho, que fez o chimpanzé, com suas mãos, e moldou a gente. Sim, nós somos parecidos. Os cientistas não estão errados. Nós somos parecidos, somos feitos do mesmo barro, mas tem um abismo intransponível entre nós e os animais. E esse abismo intransponível se chama sopro de Deus. O sopro de Deus, o pneuma de Deus, o ruach de Deus, que foi traduzido como o Espírito de Deus está dentro de nós. Tirando isso, nós somos animais. Os cientistas estão certos. O que nós somos? Barro, como os animais são, carne, como os animais são, mas nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Essa é a diferença. E nós já vamos chegar lá e dizer o seguinte: na medida em que nós, aqui está dizendo, né? A carne milita. Aqui, quando fala em carne, entendam isso: carne é a parte de nós que nos aparenta, que nos torna parentes dos animais. Assim como o animal tem corpo, respira, tem músculo, tem osso, nós também temos. É a nossa carne. Assim como o animal tem inteligência para aprender, nós também temos inteligência para aprender. Isso é a nossa alma. Assim como o animal pode ficar bravo, pode ficar triste, tu deve já ter visto um animal bravo, já deve ter visto um animal triste, já deve ter visto um animal feliz. Os animais têm emoções, nós também temos emoções, porque o barro do qual Deus nos tirou produz isso. Isso tudo é o barro. A emoção, a ira, a inveja, isso tudo é o barro que produz. Até mesmo a esperteza é o barro que produz. Nós somos parecidos com os animais nesse ponto. E aqui no Novo Testamento, em vez de se usar o termo barro, se usa o termo carne. Se usa o termo carne. E eu afirmo para vocês que nós precisamos nos abster dessa carne. Nós precisamos voltar para a nossa condição que nos separa dos animais. Porque quanto mais nós investimos na nossa carnalidade, mais nos nós afastamos da condição de filhos de Deus e mais nos tornamos parecidos com os animais. Quanto mais longe da presença de Deus, quanto mais longe da comunhão com Deus, mais parecido a gente é com o barro do qual nós somos tirados. Mais parecido nos tornamos. Quando Adão e Eva pecaram, o que foi uma parte da maldição? Deus diz assim, expulsou eles do jardim do Éden e disse, e mandou o homem lavrar a terra, o barro da onde ele foi formado. Quando a gente se desliga de Deus, a gente acaba se ligando com o barro da onde a gente foi formado. Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam aquela comunhão íntima com Deus e foram colocados para ficar mexendo no barro da onde eles foram formados. Nós somos também assim. Na medida que a gente tem comunhão com Deus, a gente se torna mais parecido com Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Quanto mais a gente investe no Espírito, mais parecido a gente se torna de Jesus.
Quanto mais a gente se afasta da presença do Espírito Santo, quanto menos a gente participa da comunhão em Cristo Jesus, quanto menos a gente busca a palavra de Deus, quanto menos a gente ora, mais parecido a gente fica com o barro da onde a gente foi formado. E é por isso que as pessoas que se desligam de Deus ficam tão ligados no trabalho, porque é isso que acontece quando a gente se desliga de Deus. A gente se desliga de Deus e a gente acaba se afundando no barro da onde a gente foi formado. Quando Adão e Eva pecaram, se afastaram de Deus, se afundaram trabalhando no barro da onde foram formados. Assim como os animais que são dependentes. Se tu olha um passarinho, se tu acompanha o dia do passarinho, o passarinho ele não trabalha. O passarinho trabalha o dia inteiro. O dia inteiro, acompanha o passarinho. Ele não para, ele só para dormir. Ele está ali, está buscando comida para o filhote, tem que buscar de novo, tem que buscar de novo, e tem que buscar de novo, e tem que buscar palha para consertar o ninho. Ele passa o tempo todo envolvido com o barro, com a carne de onde ele foi criado, porque ele não tem o sopro de vida, ele não tem o Espírito Santo, ele não tem o ruach de Deus, ele não tem o pneuma de Deus, ele não tem o sopro de Deus nele. Quaresma é dia, é período de a gente perceber que nós estamos muito barro, nós estamos muita carne, e começar a fazer a abstinência da carne, não do bife, não da coxa de frango, não substituir alimento, mas sim se abster das obras da carne, se abster daquilo que nos aproxima dos animais e investir naquilo que nos aproxima de Deus. É tempo de se arrepender dos pecados. Se tu parar para pensar, quanto mais distante a pessoa está de uma vida devocional, quanto mais distante uma pessoa está de uma vida com Deus, quanto mais distante a pessoa está de uma convivência com a igreja, mais animalesca ela vai se tornando. Ela vai se tornando egoísta, que nem os animais são egoístas. Os animais, eles não conseguem, eles querem a comida para eles querem o proveito para eles. Os animais são totalmente entregues à paixão carnal. Por exemplo, se tu vê uma cadela no cio caminhando no meio da rua, está cheio de cachorro em volta. Eles não conseguem sair disso. Não é uma escolha deles. Não é porque a cachorrinha é bonitinha, porque eles estão apaixonados, mas é sim porque eles não conseguem não correr atrás disso, porque a carne está dominando. Da mesma maneira é a pessoa que está longe do sopro de Deus, a pessoa que está tentando apagar e afogar o sopro de Deus, alimentando a própria carne. Ele não suporta a própria paixão. Se ele está irado, ele se torna raivoso. Se ele tem vontade de alguma coisa, ele se torna cobiçoso a ponto de roubar até. Se ele se sente atraído por alguma coisa, ele corre, ele não consegue largar daquilo e segue atraído. Se ele precisa se alimentar, ele se prende no barro e fica trabalhando. Ele está se tornando semelhante a um animal, porque perdeu o contato com o Espírito. A palavra do Senhor nos diz que essa carne, nosso parentesco com os animais, fica lutando com o nosso parentesco com Jesus. São duas famílias brigando. A família dos animais, querendo me transformar e te transformar num animal, para que tu possa ser usado pelo diabo. Quando o diabo quis entrar na terra, ele não usou Adão, ele não usou Eva, ele usou a serpente, que é um animal. Ele usou a serpente. Por que ele não usou a Eva? Por que o diabo não entrou em Eva? Não podia ter entrado em Eva? Por que o diabo não entrou direto em Adão? Porque Adão e Eva estavam cheios do Espírito Santo ainda. Mas o animal está vazio. O animal é só carne. Foi fácil. Onde está a presença do Espírito Santo, o diabo não pode entrar. E Adão e Eva, eles tinham comunhão com Deus todos os dias, eles tinham uma vida de oração todos os dias. Não tinha como o diabo entrar em Eva, não tinha como o diabo entrar em Adão, porque onde está o Espírito Santo, não tem lugar para o diabo.
mas a carne do animal, daquela serpente, estava vazia. E o diabo se aproveita de carnes vazias da presença de Deus para entrar na nossa vida. Há duas naturezas lutando dentro de nós. Uma natureza que nos joga para a terra e nos afasta do reino de Deus. Outra natureza divina, como filhos de Deus, o ruach de Deus que está dentro de nós, o pneuma de Deus que está dentro de nós, o sopro de Deus que está dentro de nós, o Espírito de Deus que está dentro de nós, que nos mostra o caminho para a salvação e para o reino dele. E nós estamos lutando o tempo todo e precisamos fazer uma decisão e tomar uma decisão. Qual a gente vai alimentar? Qual a gente vai alimentar? Por isso que eu digo, para quem quer realmente ser cristão, para quem realmente quer viver uma verdadeira Páscoa, se abstenha da carne. Não do bife, não do churrasco. Pode comer churrasco, pode comer bife, mas se afasta da lascívia, se afasta da feitiçaria, da idolatria, da prostituição, da impureza, se afasta das inimizades, das porfias, das iras, das discórdias, das facções, se afasta da inveja, se afasta da mentira, se afasta da bebedice, se afasta da carne, se abstenha da carne. Eu tenho certeza que se em vez de culto de oração eu colocasse rodízio de pizza grátis na igreja, eu teria que botar porteiro ali, porque não, né? Porque é fácil a gente ser dominado pela carne, é fácil sermos dominados pela carne, mas a decisão é nossa. Vai chegar um dia que nós não vamos mais poder escolher. Quando Jesus voltar, a verdadeira Páscoa não vai ser daqui a algumas semanas. A verdadeira Páscoa é quando Jesus voltar para buscar aqueles que investiram na carne, que investiram no Espírito e se abstiveram da carne. E agora vamos voltar lá para a palavra de Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30, que ele diz assim, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois se convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus fala de inferno, Jesus fala de condenação. As pessoas acham que, ai pastor, para de falar de inferno porque isso assusta, tu tem uma palavra muito pesada, pastor, mas não sou eu não estou pregando, isso aqui não é uma palestra do Dani, isso é a palavra de Deus, é Deus que fala assim, eu só estou reproduzindo a palavra de Deus. E daí Jesus diz assim, se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-te de ti, pois te convém que se perca uma dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. A gente precisa entender que Deus não está dizendo que a gente tem que se mutilar, que a gente tem que pegar uma faca e arrancar nosso olho fora para poder ir para o céu. Se eu arrancar o meu olho fora, eu vou para o céu. Claro, se fosse isso, é muito mais lucro mesmo arrancar o olho, arrancar a mão direita do que para o céu. Não é isso que está falando. O que está falando, o olho direito quer dizer o olho que melhor enxerga, ou seja, a tua opinião. O olho direito é a tua opinião, o teu jeito de ver as coisas. Se o teu jeito de ver as coisas, se a tua opinião, se a tua forma de julgar o mundo, se as tuas ideias, se o teu, entende o olho direito aqui? Olho direito quer dizer o teu jeito de ver, a tua ótica. Se o teu ponto de vista te afasta de Deus, abandone teu ponto de vista, corta teu ponto de vista. Se tua opinião te afasta de Deus, corta a tua opinião da tua vida, muda de opinião. Se a tua ideologia te afasta de Deus, corta esse olho, corta essa ótica. Se o teu jeito de ver a vida te afasta de Deus, muda o teu jeito de ver a vida, porque é melhor tu perder essa tua ótica, tu perder esse teu olho direito, como diz ali, é melhor tu perder essa tua ótica, tu perder esse teu jeito de ver as coisas, do que tu simplesmente perder toda a tua salvação. Deus não está mandando a gente arrancar a mão direita. A mão direita quer dizer o ato que eu faço consciente, o ato que eu escolhi fazer. Se aquilo que eu escolho fazer, se as atividades que eu escolho fazer, se os gestos que eu escolho tomar me afastam de Deus, abre mão desses gestos. Se aquilo que eu estou acostumado a fazer me afasta de Deus, corte essa mão, corte.
Se o olho quer dizer visão, se o olho quer dizer forma de ver as coisas, opinião pessoal, mão quer dizer prática, aquilo que tu está acostumado a fazer. Se esse prazer que tu está acostumado a fazer te afasta de Deus, abra mão desse prazer. É melhor tu sair dessa terra um pouco triste, mas chegar no céu com alegria, do que tu satisfazer essa vontade, usar a tua mão direita, ou seja, tomar essa decisão de fazer esse ato. A mão direita também é a mão forte, é a mão que defende, é a mão que revida, é a mão que ataca, é a mão forte. Se a tua ira, se o teu desejo de vingança te afasta da comunhão com Deus, abra mão da tua vingança, abra mão da tua mão direita, abra mão daquilo que te afasta de Deus, seja em pensamento, seja em palavra, seja em costume. A mão direita também significa isso, o que tu é acostumado a fazer, o que tu faz sempre. Porque a mão direita é aquela mão mais habilidosa, aquilo que tu já está acostumado a fazer, que tu já faz bem. Isso é a mão direita. Pois se esse teu costume te afasta da presença de Deus, tira esse costume da tua vida, porque é melhor tu sair sem esse costume. Mas eu sempre fiz isso, foi sempre assim, nunca deu nada. Mas hoje Deus está dizendo, te abstém dessa carne, te abstém, porque existe uma luta, e essa luta é definida pela tua decisão. Tu vai querer continuar segurando essa ótica, querendo continuar segurando esse olho, querendo continuar segurando essa ideia. Não é assim que eu penso, sempre foi assim que está certo, o meu jeito de ver as coisas é desse jeito, e eu não quero saber. E ir para o inferno com a tua razão, perca a tua razão, mas garanta a tua salvação. Perca o teu jeito de fazer as coisas, perca o teu costume, perca aquilo que tu busca, que tu costuma fazer, o teu jeito de fazer as coisas. Arranca essa mão direita de ti, mas não perca a tua salvação. Nós somos chamados, e não só na quaresma, mas na vida, nós somos chamados a se abster da nossa carne. Sim, se abster da nossa parentela com os animais. Volto a dizer, e já encerrando, quanto mais longe a gente estiver da presença de Deus, mais parecido com o animal a gente vai se tornando. Eu quero dizer para vocês que, me perdoem as pessoas que acham um bichinho bonitinho, para o reino de Deus não vai animal, o reino de Deus vai filho de Deus. Não tem lugar para macaquinho no reino de Deus, não tem lugar para bichinho no reino de Deus. Se a gente se tornar animalesco, se a gente se afastar da presença de Deus, não tem lugar para nós lá. Quando os textos proféticos, porque todo texto profético, particularmente os apocalípticos, eles são simbólicos. Quando eles falam, o lobo pastará com o leão, está dizendo, não haverá diferença, não haverá mais conflito. Aqui nessa terra é impossível um lobo passar com o leão, não, o leão passará com a ovelha, ou seja, não haverá conflito, não haverá mais diferença, não haverá mais contenda, não haverá mais devorando o outro. É isso que está falando. Não está dizendo que vai ter leão, que vai ter ovelhinha no céu. Está dizendo que não vai mais haver diferença, que não vai mais haver conflito, que um não vai devorar o outro, como isso acontece na terra. O mais forte devora o mais fraco, o mais rico pisa no mais pobre, o mais inteligente humilha o mais burro, o que pode mais chora menos. Isso não tem no reino de Deus. Mas para a gente experimentar isso, a gente não pode ser bicho, a gente não pode ser barro, a gente não pode ser carne, a gente tem que ser filho de Deus, filha de Deus, a imagem e semelhança de Jesus. Então, sim, não apenas na quaresma, vamos aprender a nos abster da carne, vamos aprender a nos abster da nossa dimensão animal, da nossa dimensão carnal, da nossa dimensão de barro. E eu estou me segurando para não dar mais um exemplo, porque esse exemplo ia ser mais escandaloso, mas olhe para ti mesmo e reflita.
Quanto tu tem investido na tua mão direita, ou seja, naquilo que tu está acostumado a fazer? Quanto o teu olho direito, ou seja, a tua visão, teu jeito tem te afastado de Deus? Vale a pena perder a tua salvação, perder a tua bênção, perder a comunhão com teu Pai, por causa da tua opinião, por causa do teu jeito de fazer as coisas, por causa das tuas preferências? Vale a pena abrir mão de ser um príncipe, uma princesa do reino dos céus, para virar um animal e morrer no barro? Vale a pena? Abstenha-se da tua carne, não apenas na quaresma. Mas eu louvo a Deus porque a quaresma trouxe esse assunto, e agora a gente pode viver esse assunto. Convido a igreja a ficar em pé. Coloque a mão no coração, onde se diz que para onde foi o pneuma, o ruach, o Espírito de Deus, quando ele soprou na nossa narina, ele ficou aqui alojado, é uma tradição judaica que diz que foi aqui que ficou alojado. Coloque a mão no coração e sinta pela tua percepção da fé, o sopro de Deus que te separa dos animais. Não, tu não é um bicho, tu não é carne, meu irmão, minha irmã, tu não é carne, igreja. Tu és filho, filha de Deus vivo, tu é imagem e semelhança de Cristo. Deixa de lado o barro, coloque a mão no coração e diga: Senhor, não tira o teu Espírito, Senhor, não afasta de mim o teu Espírito. Ore, peça ao Senhor. Meu Senhor e meu Deus, nos ajude a crucificar a nossa carne, nos ajuda, Senhor, a cortar as nossas óticas pessoais, as nossas práticas carnais e mundanas. Nos ajuda, Senhor, a viver em santidade, a viver no Espírito. Meu Senhor e meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que nós possamos, de fato e verdade, abrir mão da carne, abrir mão da nossa parentela com os animais, abrir mão, Senhor, do barro do qual nós fomos formados, para investir, para alimentar o Espírito com a Tua Palavra, com a oração, com a congregação. Senhor meu Deus, ainda que os outros não venham, eu estarei aqui, Senhor, alimentando o meu Espírito, nas quartas-feiras, nos domingos, nos sábados. Ainda que outros não leiam, Senhor, ainda que minha família não queira orar, eu vou, Senhor, eu vou, porque eu não quero abrir mão, Senhor, eu não quero abrir mão da minha condição de filho, de filha. Pai amado, nos dê, Senhor, a oportunidade de cortar tudo aquilo que nos afasta de Ti e alimentar, Senhor, tudo aquilo que nos aproxima da condição de filho e filha Tua, em nome de Jesus. Amém.